Your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up. Amados, enquanto vocês vão acessando aí, a igreja vai acessando, pelo menos uma boa parte da igreja acessa. Eu quero então dizer a você desde já que o tema da minha mensagem hoje será esse. Você conhece a Jesus? Você o conhece? Você sabe quem é Jesus? Esse é o tema da minha mensagem hoje. Eu espero encontrar os vossos corações dilatados, os vossos corações dispostos, desejosos de ouvir uma palavra de verdade, no escopo de um evangelho pleno, de um evangelho verdadeiro, completo. Daí é o título da mensagem que vou transmitir a vocês hoje, que é, na verdade, uma pergunta, é uma sugestão. Você conhece Jesus? Você sabe quem Jesus é? Daqui a pouquinho eu vou ler o texto bíblico, já encaminhando esta mensagem para o vosso coração. Mas agora eu quero fazer uma oração primeiramente. Deus Pai, Deus Santo, Deus querido, Deus amado, te dou graças, Senhor, por Jesus que nos deste e pela obra gloriosa consumada ali na cruz, pelo sangue vertido, Senhor, preço pago pelos nossos pecados e os pecados da humanidade inteira. Senhor, te dou graça pelo teu Espírito, que também é o Espírito da graça. Senhor, é o teu favor que os homens não merecem. Deus, eu te louvo, te bendigo, porque tu és grande, grandioso, Deus de amor, Deus misericordioso, de benignidade, de misericórdia. E a cada dia, Senhor, estende suas mãos sobre aqueles que te amam e os cobre, Senhor, com todas essas dádivas celestiais, com tua presença, com teu poder. Meu Pai, em Cristo Jesus, meu Deus, nós podemos sim viver, Pai, acima das circunstâncias, desde que conheçamos e pratiquemos o seu bendito Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor querido, eu rogo agora, olha, Senhor, para cada família, para meus irmãos que estão assistindo esta transmissão, para meus irmãos, Pai, que estão em suas casas, aqueles que têm filhos, estão com seus filhos, outros estão com a sogra, com o sogro, outros estão com o pai, com a mãe, outros estão com os filhos simplesmente, e outros estão sozinhos, há quem esteja sozinho até. E há aqueles, Pai, que estão sozinhos, cujas famílias, Pai, já se alinharam nesta vida e o casal está sozinho, porque já está um tanto velhinho. Senhor, quantos casais temos, Senhor, já com idade não avançada, meu Deus, mas eu diria que já fizeram a sua parte neste mundo, nesta vida, se casaram, tiveram filhos, outros não tiveram, mas dedicaram suas qualidades, Senhor, noutra direção. A quem, ó Deus, faça o bem, a quem, ó Deus, tem um coração disposto, boa índole, que tem fé em Deus, que crê em Deus. Deus, eu te dou graças pela tua igreja, Pai, porque muitas pessoas têm vindo e têm ouvido este evangelho riquíssimo. Deus, tem visto e tem ouvido, Pai, da manifestação do Espírito de Cristo, ser cheio de amor nas vidas daqueles que já te servem, daqueles que já andam nos teus caminhos, porque é impossível, Senhor, andar nos teus caminhos, Pai, e não manifestar o amor de Jesus, e não manifestar, Senhor, uma boa índole, um coração piedoso, um coração amoroso. É impossível, Pai, aqueles que te conhecem e não se prestam, Deus, a testemunhar daquilo que tu és e da obra gloriosa que o Senhor faz na vida do ser humano.
porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, todos precisam desta salvação, e a vontade de Deus é que todos se salvem, e não há salvação fora dos caminhos do Senhor. E esse caminho tem nome, como já mencionei, João 14,6, o próprio Senhor dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus, por séculos e séculos, Pai, e já quase 2 milênios, Senhor querido, a tua igreja vem lutando, Deus. A tua igreja vem, Senhor, enfrentando desafios, enfrentando até a morte, Senhor, no intuito, Deus, de testemunhar desta graça, para que mais e mais pessoas conheçam esta salvação. Deus querido, porque só o Senhor Jesus é o caminho. Só através dele, por ele, nele, podemos voltar à presença do Pai Celeste. Deus, eu te louvo, te bendigo pelo sangue de Jesus vertido aí na cruz, que foi o preço pago pela redenção das nossas almas, pela remissão dos nossos pecados. Foi o preço pago pelos nossos pecados, Deus, pela nossa ignorância, Deus, pela nossa teimosia, meu Deus, pela nossa carnalidade, meu Deus, pela nossa humanidade pervertida. Meu Deus, eu te dou graças por Jesus, e Deus, eu te louvo agora e peço, olha para aqueles que estão me ouvindo nesse momento, olha para meus irmãos aí nas suas casas, onde estiverem, todos os que estão acompanhando esta transmissão, Senhor, olha por eles agora, meu Deus, estende tuas mãos e livra-os do mal. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor, o mundo está em conflito, o mundo está em convulsão, meu Pai. Deus, este vírus que surgiu, Pai, não é nada mais, nada menos, Senhor, do que mais uma das manifestações, Senhor, consequência do pecado do homem, consequência do desvio, da loucura, do desatino nas mentes, dos corações dos homens, Pai, que dizendo-se tementes a Deus, procedem impiamente, dizendo que creem em Deus, mas estão muito distante, dizendo que creem em Jesus, mas não fazem as obras de Jesus, não têm prazer em obedecer o que Jesus manda. Por isso eu peço, Pai, a tua misericórdia, cubra agora, Senhor, a tua igreja, assim eu rogo, Deus, por este ministério, nos cobre também, Senhor, e nos livre de todo este mal. Pai santo e Pai querido, e assim te dou graça, Senhor querido, por essa oportunidade, Senhor, de estar falando com meus irmãos e a todos aqueles que me acompanham agora, onde estiverem. Senhor, eu os abençoo, e esta oração também, Senhor, é para cada um deles, seja onde for que estiverem, em outras cidades, Pai. Eu te dou graças por cada uma dessas pessoas que me dão a oportunidade de estar falando e testemunhando de Jesus e de sua maravilhosa graça. Por isso, Senhor, eu peço, abençoa-nos agora. Teus santos anjos se acerquem de nossas vidas, e o teu sangue precioso nos purifique de todo pecado. Queridos, eu disse que ia falar desta mensagem hoje, deu o nome de Você Conhece Jesus? Você sabe quem Ele é? Tem muita gente que crê em Jesus, mas não o conhece, não sabe quem Ele é. E esse é o problema. Esse é o problema da humanidade. Muitos conhecem, mas não sabem quem Ele é. Conhece Jesus, ouviu o Evangelho, tudo bem. Aceitaram a Jesus, creram nele. Muitos desceram as águas do batismo nas águas, confirmando assim a sua decisão de entregar suas vidas, seus corações a Jesus e viver este santo e bendito Evangelho e perseverar nele até o fim. Mas, amado Deus, meu irmão, minha irmã, eu tenho visto e ouvido quantas coisas acontecem ainda, quantas coisas no meio cristão, quantas desavenças, quantos desencontros, quantas contendas ainda, quantas brigas ainda no meio cristão, quantas aversões ainda, denominação com denominação, crente de uma igreja, crente de outra igreja, quantas aversões ainda. Eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, porque quando Jesus voltar, e Ele vai voltar,
para buscar a sua igreja, amados irmãos, só vai subir aqueles que estiverem com vestes brancas, que significa coração limpo, puro, mãos limpas, puras, bocas que expressam o louvor do Altíssimo, o louvor do Senhor, cheio do Espírito Santo, só esses vão subir. E os que ficarem, amados, veja bem, isso que estamos passando é uma pequena amostra, é um milésimo daquilo que virá ao mundo depois que Jesus voltar e levar a sua igreja. E este evento é iminente. Não sabemos quando vai acontecer. Loucos são os que dizem que estabelecem datas da volta de Jesus. Não, ele mesmo disse, só o Pai sabe o dia da sua vinda, mas ele virá. E ele mesmo fala de sinais que precederão a sua volta. Sinais que vai acontecer no céu, na terra, vai acontecer nos ares. E tem acontecido muitas coisas. Eu diria até que esta epidemia, que aliás é uma delas, já houve outras e haverá outras ainda. É apenas um sinal. É o Deus de amor alertando os homens, alertando a humanidade, dando um sinal para que a humanidade, este povo, se arrependa dos seus pecados e busque o conhecimento de Deus e passem a temer a Deus. E não tem como você realmente entender a Deus, conhecer a Jesus, a não ser através do seu Evangelho. Mas quantos desprezam o Evangelho de Jesus? Quantas pessoas desprezam? Quantas pessoas, multidões e multidões, se apegam numa filosofia humana, tendo um ser humano como seu ícone, como a sua referência espiritual? Eu vou dizer a vocês, querido, eu respeito os homens, mas eu não respeito o diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, assim nos disse Jesus. E o apóstolo Paulo nos ensina ali em Efésios 6 que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, com a humanidade, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Mas a nossa luta é contra o diabo. E como é que você vai tratar o vosso inimigo? Com flores e beijos? Não é assim, não é verdade? Porque ele é impiedoso, ele veio para matar, roubar e destruir. Querido, o que você pensa que é esses vírus? Esse vírus que destrói o físico humano, que destrói o nosso corpo físico. O que você pensa que é de onde procede isso? Ah, pastor, é natural, a ciência responde isso. Você não sabe que eu respeito muito a ciência, acho bonito, acho bom, acho necessário, indispensável neste mundo. Mas o mundo está no maligno. E o que prevalece é a ciência humana, pelo fato de o mundo estar no maligno e não ter outro jeito. Pelo fato de as pessoas seguirem. Não adianta, amado, o ser humano, ele é espiritual. Ele tem uma carcaça espiritual. Você vai entender o que eu digo. Não tem como separar o corpo da alma e do espírito. E o ser humano é corpo, alma e espírito. Então quero dizer a vocês, querido, que o fato das pessoas ignorarem o Evangelho de Cristo, isso as coloca na balança divina. E não é Deus que envia o vírus, não é Deus que envia a praga, não. Tem uma balança divina. E os atos dos seres humanos, as obras dos homens, aquilo que os homens fazem, tudo que o homem realiza, tudo que o homem faz, tudo que o homem diz, naquilo que ele acredita, naquilo que ele tem fé, naquilo que ele acredita, tudo isso é pesado nessa balança. E de repente chega uma hora em que essa balança ela vai pender por um lado ou por outro. E o que eu quero dizer para vocês, querido, que os dias que vivemos, a balança é desfavorável à humanidade, pelo simples fato de a humanidade desprezar o dom de Deus,
desprezar o dom da graça. A graça é um dom em si mesma. A graça tem nome, é Jesus Cristo. E Jesus vai muito além, meu querido, de uma simples religião ou de uma simples filosofia. Jesus vai muito além disso, ele é muito mais que isso. E este é o problema da humanidade. Não reconhece a visitação do Senhor, nosso Deus. Nem crê em Deus, nem crê. A maioria não crê. É muito mais fácil a pessoa crer num pedaço de pau, faz lá, talha uns olhinhos, um narizinho, uma boquinha e crê nisso, do que crer no Deus vivo, no Deus santo, que é espírito pessoal, de infinitas perfeições, Deus de amor, de bondade, que nos criou conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus não criou a humanidade para este caos. Deus não criou a humanidade para o homem ser aquilo que o homem é. Arrogante, soberbo, orgulhoso, egoísta. Pensa só em si mesmo. Cada um pensa só em si mesmo. Não quer saber dos outros, não. Cada um procura ter proveito ou tirar proveito. Alguns, porque têm um pouquinho de temor a Deus, ainda se contêm. Busca. Eu sei, querido, há muitos crentes no Brasil, há muitos cristãos no Brasil, mas eu quero dizer, algumas coisas boas eles fazem, algumas coisas boas, perdoe-me, fazemos, porque somos cristãos em Jesus, temos lá no fundo do nosso coração um temor, algo lá no fundo do nosso coração, algo no fundo do coração brilha, não é a luz no fim do túnel, mas é a luz no começo, é a luz geradora de vida, que é o Espírito do Deus eterno, porque Deus nunca retirou. Deus é lindo e maravilhoso. Ele sempre deixou um pontinho de luz no coração do ser humano, que é uma partícula do seu Espírito, do Espírito de Deus em nós. Ele deixou esse ponto de luz para que o homem pudesse entender satisfatoriamente o Evangelho de Cristo. Mas muitos não aceitam. Por que não aceitam? Porque eles escolhem as más obras. É a palavra de João ali, no primeiro capítulo do seu livro. Ele fala no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu poder em serem feitos filhos seus, aos que creem no seu nome. Mas antes, me perdoe, antes um pouco ele fala, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Pergunta a você agora, quantos receberam a Jesus? Você não sabe que agora nós temos que receber a Jesus do coração? Então essa luzinha que eu disse para você não é o fim do túnel na vida do ser humano, mas é o começo de uma caminhada. É uma luzinha que brilha em direção, mostrando o caminho certo. É Deus, é uma partícula do Espírito de Deus em nós, o santo, misericordioso Deus, que não se deixa contaminar pelo vírus do pecado, da impiedade, da iniquidade, da ganância, do egoísmo, da arrogância humana, da soberba, que tudo isso é síndrome de Satanás. Deus não é tocado por essas coisas. Deus não é contaminado pelo mal. Deus não enfraquece diante da ação maligna. Deus é Deus todo-poderoso. Então ele deixou no coração do homem, querido, apesar da queda, apesar do homem ter rejeitado a Deus lá no princípio, porque não é isso aqui não, o que Deus fez. Deus não fez isso que nós vemos hoje. Não fez a humanidade para sofrer doença, enfermidade, para sentir raiva, para sentir ódio. Deus não fez isso no ser humano. Isso é resultado do pecado, do distanciamento. Começou lá com Adão, lá no Éden. E depois, a humanidade perseverou nos caminhos do mal. E nós temos um inimigo, não adianta querer você não aceitar. Não adianta você querer fugir desta verdade. Nós temos um inimigo, já citei Paulo, Efésios 6, ele diz, não é contra a carne e o sangue. O nosso inimigo não é o nosso semelhante. O nosso inimigo não é o homem e a mulher. Não é o dono da padaria, não é o dono do mercado. O nosso inimigo não é o governador, nem o prefeito, nem o presidente, nem o senador, nem o deputado. Nosso inimigo não são esses.
Os nossos inimigos não são os ladrões. O nosso inimigo, querido irmão, irmã, chama-se diabo. E ele está trabalhando com toda a liberdade neste mundo, porque os homens é que dão liberdade. Alguém diz assim, mas pastor, Deus não podia simplesmente pegar o diabo e lançar no inferno, fechar, trancar e acabou? Você não sabe que é aí que está a bênção do ser humano? A bênção do ser humano está em ele ser provado. A bênção do ser humano está em ele ser tentado. É quando é tentado que ele vai demonstrar a sua disposição de viver aquilo que Deus tem para o ser humano, de reatar a sua comunhão com Deus, de voltar a Deus. Por isso Jesus fala, já citei 2 vezes aqui hoje, de João 6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, eu preciso me apressar, porque o tempo é curto. Para mim, falar 2 horas é pouco ainda. Então, eu não tenho tudo isso e eu quero apressar um pouquinho. Eu vou simplificar as coisas, amado. Eu vou dizer a vocês, amado, o que é que Deus reservou para aquele que ama Jesus. O que Deus reservou. Olha aqui, vou ler aqui de Romanos capítulo 8. Acompanhe ali, se você tiver condições, leia também. Romanos capítulo 8. Vamos lá. Ele fala assim no versículo 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Dá para você identificar as pessoas que são filhas de Deus? Dá para você fazer ideia? Dá para você separar aqui os que são filhos de Deus e os que não são? Os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E garanto a você que o Espírito de Deus nos guia sim, viu? Ele está me guiando agora para dizer a vocês essas coisas, para vos ensinar essas coisas, para vos instruir no Evangelho. Então, os que são filhos de Deus, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas para que o Espírito de Deus nos guie, nós temos que tê-lo em nosso coração. Nós temos que ter Jesus. Ainda um pouco adiante aqui, teríamos que ler bastante, mas não temos tempo para isso. O apóstolo Paulo ainda diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Deus. Está aqui no capítulo 8 ainda, um pouco mais à frente. Aquele que não tem o Espírito de Jesus, esse não é de Deus. Você percebe a importância da pessoa e obra de Jesus? Para que Jesus veio, amado? Para salvar a humanidade. Que desde que Adão pecou, desde que ele colocou a humanidade em desgraça, desobedecendo, desonrando ao Senhor, né? Dando um pontapé no mandamento do Senhor, desde que ele fez isso, a humanidade ficou descaída. Ele é o nosso pai, nossos pais. Adão e Eva, nossos pais. E ali em Romanos está escrito que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas no capítulo 15 de Romanos ainda está escrito que, me perdoe, 1 Coríntios 15, está escrito que todos morrem em Adão. É uma herança maldita. É uma herança, amado, escabrosa, que deixou o homem separado de Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus, destituídos. Amado, é uma coisa terrível se você parar para pensar. Mas Deus não é justo, Deus não é Pai. Deus é Pai daqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque antes de Jesus Cristo não houve salvação. Essa salvação pela graça não houve. Mas ninguém foi salvo. Sim, foi salvo aquele que deu testemunho de fé. Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Davi, todos esses servos de Deus. Mas eles não morreram e foram para o céu. Morreram na esperança da salvação, foram fiéis a Deus, e eles então, ao morrer, ficaram guardados num lugar muito delicioso, que é chamado seio de Abraão, ou num paraíso, ou numa parte do paraíso, diria assim.
Mas a salvação só veio em Cristo Jesus. Aí quando Jesus morreu na cruz, no último suspiro, o véu do templo se abriu e eles todos entraram nos céus, porque já eram servos, já eram filhos. Mas antes de Jesus morrer na cruz, ninguém entrou nos céus. Havia uma parede de separação, representado pelo véu do templo, ali de Jerusalém. Quando Jesus expirou, o véu foi rompido de alto a baixo, querendo assim dizer, está no livro de Hebreus isso tudo, querendo Deus assim dizer que agora o caminho estava aberto. Através de Jesus e em Jesus, não é só crer em Jesus, você tem que estar em Jesus, você nele e ele em você. O Espírito de Cristo precisa vir em você. Ninguém nasce com Jesus no coração. Meus queridos, essa é a palavra da verdade. Essa é a palavra da verdade. Ele continua a dizer assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse é o ponto. O verdadeiro cristão é aquele que ama a Cristo. E aquele que ama a Cristo ama o seu Evangelho. É impossível separar a pessoa de Jesus da sua palavra. É impossível, não tem. Se você não ama a palavra de Deus, então pare, cheque, veja bem lá o teu coração, examine. Se você não ama a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, você não ama Cristo. E se você não ama Cristo, você não tem Deus. Você pode ter até uma religião, você pode crer em Deus, mas não é verdade. Você está se enganando. Essa é a realidade, queridos. Então, veja bem, o que é que Deus tem para nós, o que Ele nos preparou em Cristo, que nós sejamos, através de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, em Jesus. E Ele nos fez herdeiros dele. Herdeiros do quê? De um reino. De um reino que Jesus trouxe a este mundo. Está à disposição de todos aqueles que o amam. E esse reino, sim, está escrito, o Senhor Jesus disse, meu reino não consiste em palavras, mas em virtude. Esse reino é poder contra as obras do diabo. Já falei antes, não falei? Não deixei bem claro que nosso inimigo não é o homem, não é o ser humano. Você briga com teu irmão, você briga com o teu vizinho, você perde. Quando nós brigamos, né, com a pessoa errada, nós perdemos. Quando andamos com as pessoas erradas, perdemos. Quando brigamos com as pessoas erradas, perdemos. Você não sabe disso? Um dia eu vi uma frase muito interessante, né, de algum lugar, não me lembro. Eu vi uma frase assim, porque separados enfraquecemos. Não, unidos somos fortalecidos, mas separados enfraquecemos. É um fato. É o princípio da unidade. Nas coisas de Deus é o princípio da unidade no Espírito. É a visão de unidade no Espírito na qual estamos empenhados, cada dia nos empenhando, esforçando, procurando ensinar a igreja e levar todos a conhecer estas coisas. Porque foi Jesus quem disse, na sua oração intercessória pelos seus discípulos, ele falou, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como nós. Eu em ti e eles em mim. Que eles também sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Você está vendo, igreja? Onde está a força da igreja? Onde está o poder de persuasão da igreja? Como é que a igreja vai convencer o mundo de que realmente Jesus é o Senhor, único, suficiente Salvador, que ninguém volta ao Pai a não ser por Ele, ou que ninguém vai aos céus? Que na verdade Deus não nos salva para ir para os céus. Os céus é uma consequência. Ele nos salva para que sejamos testemunha dele. É o que eu estou fazendo aqui. Testemunhando da sua graça. Testemunhando da sua verdade. Jesus é a verdade. Nele não há engano, nele não há mentira, nele não há hipocrisia. É o único que é a verdade.
E outra coisa, ele veio dos céus. Tantos outros se apresentaram no mundo aqui dizendo-se Salvador da humanidade, mas eles nasceram como eu, como você. Nasceram da união de um homem e de uma mulher. Jesus não. Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Ele veio dos céus, porque ele já existia com o Pai antes que o mundo existisse. Em João, no Evangelho de João, nos primeiros capítulos, está escrito que Jesus é a luz que veio ao mundo, mas os homens não amaram a luz, amaram mais as trevas do que a luz, porque apreciaram as suas obras. Eles se deleitavam nas suas obras más, no engano, na mentira, na carnalidade, na prostituição, na encrenca, na guerra, no assassinato, no latrocínio. Os homens se encantam com isso e ficam buscando, defendendo o erro, defendendo a inverdade. Eu gosto quando o nosso presidente diz, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu não sei se ele conhece muito da Bíblia, mas esse versículo realmente é o suficiente. Porque se do momento que você, ou na medida em que você se empenhar e buscar o conhecimento da pessoa de Jesus, saber quem ele é, com certeza você vai ficando livre, vai ficando liberto. Livre e liberto do quê? Do erro, do engano, da mentira, deste mundo tenebroso, dos poderes das trevas que operam neste mundo, do príncipe das trevas chamado diabo, que conduz as pessoas a todo tipo de desavença, a todo tipo de maldade, impiedade, desafeto, desamor, guerras, litígios. Se o reino de Deus já estivesse implantado neste mundo, se ele já estivesse implantado, não haveria guerras, não haveria presídios, não haveria juízo, não haveria prateleira de fórum superlotada de processos. Os advogados teriam que procurar outra profissão. Policiais poderiam fazer outra coisa, não seria necessário policiais. Ninguém roubaria, ninguém maltrataria ninguém. O amor seria como a brisa suave da tarde ou da manhã. O amor seria como o vento, como o ar que você respira. Transpirando amor, todo mundo transpirando amor. Não é com cara de bobo, não, viu? Não é com cara de bobo, com cara de inteligente. Porque em Cristo Jesus estão contidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nesse texto aí de Colossenses, um pouco antes, ele fala, Paulo nos exorta a buscarmos a inteligência. Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria. Tudo isso temos em Cristo Jesus, na medida que você anda em Cristo, caminha em Cristo, conhece a Cristo, conhece a sua pessoa, quem Ele é. Você sabe quem Ele é? Eu preciso ler agora para você. Então eu vou ler aqui Hebreus capítulo 1, eu vou mostrar quem é Jesus. Mesmo porque eu não tenho muito tempo aqui, né? Eu vou mostrar para você aqui. Hebreus capítulo 1. Vou mostrar para você quem é Jesus, amado. Quem é Jesus? Você já o conhece? Você sabe quem ele é? Pois eu vou mostrar o que a palavra de Deus diz dele. O que o Evangelho diz da pessoa de Jesus. Olha só, presta atenção nessa leitura de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo, ele detém o conhecimento, ele detém o senhorio de tudo e de todos. Olha só, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é o resplendor da glória de Deus, da glória do Pai. Ele é o resplendor e ele é a expressa imagem, a imagem perfeita, total, completa da sua pessoa. Por isso que quando Filipe fez lá uma pergunta para ele, mostra-nos o Pai, ele disse, Filipe, vocês estão há tanto tempo comigo e vocês não sabem ainda, quem vê a mim vê o Pai. Ele é a imagem expressa do Pai.
Agora veja bem, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Amados, é isso. Eu anotei aqui para não esquecer. Jesus, ele é, primeiramente, o resplendor da glória de Deus. O resplendor da glória de Deus ele é. O que significa isso? Deus é luz. Deus é o resplendor dessa luz. Deus é luz total. Deus é luz plena. Tanto que ninguém pode jamais ver a Deus. Ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Porque não pode ver, ninguém suporta. Ele é luz tão intensa, muito mais intensa que o sol. Você consegue olhar para o sol a meio-dia? Pois Deus multiplica isso por trilhões de vezes. Multiplica a claridade do sol por trilhões de vezes. Isso é Deus. Deus é luz e amor. Agora Jesus é o resplendor dessa luz. É o resplendor. Se lembra do episódio quando Paulo ali a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, no meio do caminho veio uma luz que incidiu sobre ele, o homem caiu do cavalo e ficou cego. Está escrito assim, uma luz mais forte que o sol, quando ele resplandece. Jesus é tão forte, ele é com uma luz tão gloriosa, tão forte, tão poderosa, que ninguém resiste. E o Pai, então? Por isso está escrito, ninguém vê a Deus, nem pode ver. Não tem homem que, por exemplo, se um homem vê a Deus, ele é consumido na hora. A sua santidade é uma luz tão intensa, eu disse, trilhões de vezes mais que o sol, nosso sol. Então, e Jesus é o resplendor dessa luz. Dá para você pensar nisso? Dá para você imaginar isso? Ele é a expressão plena da imagem do Pai. Ele é igual ao Pai. Jesus, eu estou falando de Jesus. Tem muitas pessoas que substituem Jesus por Maomé, substitui por Mitsushama, substitui Jesus por Buda, outro substitui Jesus por qualquer outra coisa. Amado, nós estamos falando de homens mortais, que foram inteligentes, sim, tiveram uma boa dose de QI, de inteligência, receberam uma inspiração e falaram coisas grandiosas, mas nenhum deles pode levar de volta aos céus um ser humano. Nenhum deles, na sua morte, arrebatou a humanidade inteira para Deus. Nenhum deles pagou o preço do pecado da humanidade. Dizem coisas bonitas? Dizem. O próprio livro, a própria doutrina de Maomé, baseada no Antigo Testamento, porque ele nasceu 700 anos depois de Jesus vir. Aí eu perguntei à igreja o que fez nesse período. E a igreja de Jesus Cristo, ela foi ofuscada na sua glória. Porque Jesus fala, Pai, ali em João 17, no 22, ele fala, Pai, dê-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um. Para que sejam perfeitos em unidade, Pai. Esse é o problema da humanidade. Não é o problema dos governos, das instituições. Ninguém concorda com ninguém, cada um quer prevalecer na sua opinião, no seu parecer, na sua visão. Ah, Jesus, à medida que você começa a conhecer Jesus, esse Evangelho, querido, tudo é centralizado nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele para sempre, amém. Então, amados, eu quero continuar a dizer mais alguma coisinha assim sobre a pessoa de Jesus. Ele é a expressão plena da imagem do Pai. Ele é igual ao Pai. Jesus é santo. Ele não é o nosso amiguinho. Ele não é o nosso amigão. Ele é o nosso Deus, Senhor e Salvador, que se fez gente como nós, como filho, ele veio, se fez gente, tornou-se humilde, com uma semente de vida introduzida no ventre de uma mulher, Maria, e ali ele nasceu homem, como eu, como você, mas foi concebido pelo Espírito Santo. Então veja só, continua a ser Deus. Todas as coisas existem e subsistem por Ele. Você sabia disso? Todas as coisas existem e subsistem por Ele.
Você sabia que foi Jesus que criou todas as coisas? O Pai é o grande arquiteto. O Pai aumentou, Jesus executou. Ali no primeiro capítulo de João está escrito que Jesus fez todas as coisas. Nada do que se fez sem ele foi feito. Ele fez todas as coisas, ele nos criou, inclusive nós, ele nos criou a imagem dele e do Pai. O Pai disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus entrou em ação, criou o mar, o céu, esta terra, este mundo, as galáxias. O Pai é o grande arquiteto do universo, Jesus é o executor, o Filho amado. E ele fez tudo isso por amor ao Pai. Por amor ao Pai, o Pai ama o Filho ama o Pai. Meu Deus, quem é Jesus, irmão? Quem é Jesus para você? E a obra consumada na cruz, querido? A obra consumada ali é a única forma de purificação dos pecados do ser humano. Todo ser humano que não acredita em Jesus, ou não dá importância, ou a devida importância à pessoa e obra de Jesus, e a sua obra consumada lá na cruz, quando ele deu a vida, ele não morreu porque ele cometeu pecado. Ele não morreu porque ele se insurgiu contra o governo, contra as ideologias daquele povo. Ele não se insurgiu contra nada. Ele não morreu pelos seus próprios pecados. Ele nunca cometeu um. Ele mesmo se fazendo carne, vivendo a nossa experiência carnal, ele nunca cometeu um pecado. Ele continuou santo, 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 santo. Lembra-se do episódio quando ele sobe ao monte junto com seus 3 discípulos mais chegados, e ali ele transfigura. Seus cabelos tornaram-se brancos como a lã, o seu rosto como um sol reluzente. A santidade de Jesus, ali ele manifestou a santidade, porque o Pai fez uma visitação a ele muito especial. E esse é Jesus que nós temos, Jesus que nós queremos, Senhor de todas as coisas. Crê nele e ele purificará você dos teus pecados. Quem não crê está condenado, é o que João fala, capítulo 3, verso 18. Quem nele crê será salvo, e quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eles apreciavam as suas más obras, preferiram, gostavam de servir as trevas, gostavam de bruxarias, gostavam de feitiçarias, gostavam de uma religião que não comprometesse as suas prostituições, que não comprometesse os seus enganos, uma religião que lhes desse permissão para andarem de acordo com a maldade de seus próprios corações. Eles preferiram as trevas do que a luz. Queridos, eu vou concluir agora exortando você que em Jesus Cristo nós temos a vitória sempre. Eu disse em meio à minha mensagem, eu falei, se a humanidade cresce em Jesus, se ele pudesse estabelecer o seu reino neste mundo, não teríamos problemas com vírus, com coronavírus, com zika, com dengue, não teríamos problema nenhum. Viria com certeza, mas não pegaria um. Todo aquele que está em Cristo, ele é de tal modo santificado, que nenhuma coisa ruim, nenhuma coisa má, nenhum poder destrutivo o poderia tocar, mas era só esse crente usar da sua autoridade em nome de Jesus e expulsar tudo isso. Amém? E eu quero terminar então orando agora por você, igreja amada, filho de Deus. Lembre-se, nós temos uma herança a tomar posse. Essa herança é o reino de Deus. Nós temos dado alguns passos já positivos dentro desta visão de unidade no Espírito e revelação do que é o reino de Deus. Temos caminhado já nessa direção e já temos tido muitas alegrias. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. O reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que está em Cristo é nova criatura, então ele se tornou herdeiro de Deus. Ele tem junto de si os santos anjos,
ele tem o coração cheio da graça, ele tem autoridade. Que Jesus nos confere autoridade. E é nessa autoridade que Jesus nos confere que eu quero orar agora para concluir, terminar a nossa transmissão. Pai Celeste, te louvo e te bendigo por Jesus, ó amado, nosso amado Senhor e Salvador. A ti, meu Senhor Jesus, que não tiveste vergonha, porque o Senhor era Deus, estava com o Pai nos céus, não havia opressão ali, não havia males algum, no céu não entra pecado, não entra iniquidade. Teve um que pecou e quis ter acesso ao céu, mas ele foi expulso. Ali na cruz o Senhor destituiu de todo o poder, de toda a autoridade. Ali na cruz o Senhor destituiu a Satanás de todo o direito que ele tinha de entrar nos céus. Nunca mais ele entrou e não vai entrar nunca mais nos céus. Mas está fadado sim a ir para o inferno, que é preparado para ele, seus anjos e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Meu Deus, eu te louvo pela obra de Jesus consumada na cruz, pelo sangue vertido ali, preço pago, pela remissão dos nossos pecados, Deus, e purificação da nossa alma, do nosso ser, nos tornando assim cada vez mais e mais, na medida da nossa perseverança, parecido com Ele mesmo. Porque assim está escrito, este é o propósito divino, é o fim da obra de Deus, o fim é nós nos tornarmos como Ele é. João fala no final do capítulo 4 da primeira epístola, porque assim como Ele é, seremos nós neste mundo. Meu Deus, eu te dou graças pelos irmãos que estão se empenhando, se esforçando, a cada dia crescendo em conhecimento e entendimento da pessoa maravilhosa, do Santo, Eterno Deus, do Filho amado de Deus, ao qual o Pai o constituiu juiz e Senhor, entregou tudo nas mãos dele, portanto, o juízo está nas mãos do Senhor Jesus. Amemos e sirvamos e prossigamos nesta jornada. Amém, querido? Que Deus te abençoe, te guarde. Confie no Senhor, não tenha medo das trevas. Salmo 91. Leia Salmo 91. Não tenha medo das trevas, confia, porque Jesus é a luz do mundo e as trevas não prevalecem sobre a luz. E se Jesus está em você, está em mim, está em nós, então nós formamos uma grande cadeia luminosa e as trevas não podem penetrar na nossa igreja. Mas é preciso que você entenda isso, que você ame a Cristo, que você ame a palavra, ame este ministério que recebeu de Deus essa bênção maravilhosa. Ame este ministério, o ministério apostólico, ame-o. Ame esse ministério, querido. É um ministério que Deus nos deu. Ministério que desvenda os mistérios que Deus deu, que temos em Cristo Jesus, a sua sabedoria, as riquezas de Cristo. Tudo isso nos é dado. Os homens falam da ciência, agora sobretudo, né? A necessidade da ciência, trabalhar. Ciência, eu concordo, é verdade. Mas só que as pessoas não sabem que toda ciência e sabedoria estão contidos em Cristo Jesus. Está ali no livro de Paulo aos Colossenses. Toda a sabedoria e ciência estão contidos em Cristo Jesus. Quem tem Jesus e quem está vivendo em Jesus, crescendo em Jesus, vai adquirindo ciência e sabedoria e inteligência espiritual. E isso é mais do que a ciência humana. Então, está vendo, igreja, como nós temos que dar duro ainda? Nós temos que realmente resistir ao diabo, rejeitá-lo, rejeitar as obras da carne e nos tornar tementes a Deus. E tementes a Deus não significa ter medo de Deus, viu? Significa você reconhecer quem Ele é e honrar, e amar, e acreditar nele. Amém, amados? E certamente, eu creio que a igreja teve 2000 anos e ela não prosperou nesses 2000 anos. Agora, nessas últimas décadas, a igreja tem lutado, tem batalhado, tem havido alguns avivamentos, mas o conhecimento de Jesus, quem Ele é, eu acredito que ainda nós
não chegamos a um nível satisfatório de entendimento e conhecimento. Que conhecer a Jesus significa você ver a Jesus como Ele é. Significa que nós nos tornamos como Ele é. Citei 1ª Epístola de João, capítulo 4, final do capítulo. Porque assim como Ele é, somos nós neste mundo. Temos que avançar, temos que caminhar muito ainda, não é mesmo? Mas pela graça de Deus nós vamos avançar muito ainda. Pela graça de Deus nós vamos dar a Jesus espaço para Ele manifestar o seu amor em nossos corações, em nossas vidas, e muitas vidas ainda que não conhecem. Amém, queridos?